Existe um custo que age em silêncio e que pode estar, nesse exato momento, minando o crescimento da sua empresa. São juros abusivos, muitas vezes escondidos nos contratos com bancos e financeiras. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em como identificar e, mais importante, como combater essa ameaça para proteger o futuro do seu negócio. Pense bem, um contrato de crédito para qualquer empresa deveria ser um trampolim, um impulso para ir mais longe. Mas e se ele estiver funcionando como uma âncora, segurando todo o potencial de crescimento? É fundamental ter clareza sobre qual papel o seu contrato está cumprindo hoje. Os juros abusivos não são um problema que aparece de uma hora para outra. Pense neles como um vazamento lento, sabe? Um gotejar constante que, dia após dia, vai drenando a força financeira da operação. Não é algo que para a máquina de vez, mas que, com certeza, diminui a potência. O primeiro passo, então, é justamente encontrar esse vazamento. Mas afinal, o que a lei considera um juro abusivo? A régua é bem clara, na verdade. A referência é a taxa média de mercado que o Banco Central, o nosso Bacen, divulga para cada tipo de crédito. Se a taxa do contrato está muito, mas muito acima dessa média, acende-se o alerta de abusividade. O Bacen é quem dá o norte. E olha, a diferença entre uma taxa justa e uma abusiva vai muito além dos números no papel. É a diferença entre uma empresa que tem fôlego para crescer e outra que vive para pagar juros. Cada real pago a mais em juros é um real que poderia ser um bônus para a equipe, um investimento em marketing ou aquela máquina nova que faria toda a diferença. É literalmente capital de crescimento sendo jogado fora. Ok, com o conceito bem entendido, chegou a hora de colocar o chapéu de detetive financeiro. Quais são as pistas, as tais bandeiras vermelhas que ficam ali, escondidas no meio das cláusulas de um contrato e que podem indicar um problema sério? O checklist de alerta é esse aqui. Primeiro, o óbvio, taxas muito acima da média do Bacen. Depois, fiquem de olho em cláusulas confusas, com texto difícil que parecem feitas para não serem entendidas. Elas podem esconder o custo real do dinheiro. Outro ponto são as multas e penalidades por atraso. Elas são proporcionais ou parecem exorbitantes? E, por fim, um ponto gravíssimo, a venda casada. É quando o banco condiciona o empréstimo à contratação de um seguro, um consórcio. Isso é ilegal e um sinal claro de perigo. E que ninguém se engane, isso aqui não é um problema só de planilha. Juros abusivos têm um impacto direto no mundo real. Eles afetam o dia a dia da operação. Adiam contratações, pausam a expansão, comprometem um capital de giro para pagar a folha. É um problema operacional, na veia do negócio. O que acontece é uma verdadeira reação em cadeia, só que negativa. Os juros altos sugam o dinheiro do caixa. Com menos dinheiro em caixa, sobra menos para investir. E com menos investimento, bom, o resultado é um só. O crescimento fica comprometido, estagnado. É um ciclo vicioso que precisa urgentemente ser quebrado. Certo. Mas identificar o problema é só o começo do jogo. A segunda parte, e a mais importante, é partir para a ação. E a boa notícia é que existem caminhos claros e eficazes para contestar essas taxas, que vão desde uma boa negociação até, se necessário, buscar a justiça. O plano de ação costuma ser bem estratégico, em etapas. Primeiro, uma análise técnica feita por especialistas para ter certeza da abusividade e calcular o tamanho do prejuízo. Com esses números na mão, o segundo passo é tentar uma renegociação amigável, direto com o banco. Muitas vezes, só isso já resolve. Agora, se a conversa não der em nada, aí o caminho é a ação judicial, usando a lei para reequilibrar o contrato. Corrigir um contrato ruim é como apagar um incêndio. É essencial, claro. Mas a verdadeira maestria na gestão é instalar os alarmes de fumaça para que o fogo nem comece. Prevenção é a palavra de ordem para garantir a saúde financeira do negócio no longo prazo. Essa blindagem financeira se constrói com hábitos. Hábito de revisar tudo antes de assinar. Hábito de ter especialistas financeiros e jurídicos por perto. Hábito de tempos em tempos, auditar os contratos que já estão valendo. E o principal, o hábito de sempre monitorar as taxas médias do Bacen para ter um parâmetro. Afinal, é o dinheiro da empresa que está em jogo. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta. Ter acesso a crédito é vital, sem dúvida. Mas ter o controle sobre o custo desse crédito, isso é o que realmente separa uma empresa que só sobrevive de uma que de fato prospera. A reflexão que fica é essa: quem está no controle das finanças da sua empresa?